Por falar em fake news, durante a pandemia a gente recebeu pelas redes sociais insistentemente mensagens e mensagens dizendo que a vacina contra a Covid-19 era perigosa, que estava matando gente, né? O Ministério da Saúde divulgou o número de pessoas que morreram por complicações da vacina. Esse número representa, 0,00001% do total de vacinas aplicadas. Vamos ver em números, vou mostrar para vocês aqui na tela. Foram 10 milhões de doses de vacinas aplicadas. Aliás, a cada 10 milhões, uma pessoa morreu. No Brasil, aqui foram 510 milhões de doses aplicadas. 50 pessoas morreram. 28 tomaram a AstraZeneca, 17 tomaram a Coronavac, 4 tomaram a Janssen e uma pessoa tomou a Pfizer. A gente tem outra tela, é isso, né? Outra tela para vocês aqui, ó. Agora, fazendo uma relação com o número de mortes por Covid-19 e não por causa da vacina, a diferença é grande, né? 37,5 milhões de casos, foram 703 mil mortes. Ou seja, a cada 10 milhões de casos, 190 mil mortes. Vimos o número da vacina de que a cada 10 milhões de doses, uma pessoa morreu, né? Vacina contra a Covid-19 matou 0,00001% e a Covid-19 matou 1,88%. Para falar sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com o médico infectologista Alexandre Naime. Doutor, uma morte, então, a cada 10 milhões de doses aplicadas, é um número que se espera, tendo em vista os testes, a segurança que se imaginava para essas vacinas contra a Covid-19? Obrigado por participar aqui com a gente. Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Douglas. Muito boa tarde a todo mundo que está ligado na TV Tem. Esse índice de ESAV, que são os eventos adversos supostamente atribuíveis à vacina ou imunização, esse é o termo técnico, né, que se dá a esses eventos mais graves, é extremamente dentro daquilo em que todas as outras vacinas e até mesmo medicações, hábitos e atitudes que a gente tem no dia a dia ocorrem. Só para você ter uma ideia, Douglas, você citou aí a chance de óbito por Covid durante a pandemia, que foi de 1,18%, né? Nós temos outras comparações aqui, por exemplo, acidente de carro. A gente, na vida toda, tem chance de óbito em um caso a cada 18 mil pessoas aqui no Brasil. Ou, por exemplo, quando a gente vê acidente de barco, uma morte a cada 400 mil pessoas que viajam de barco. Quando a gente compara com essa chance de evento adverso grave das vacinas, que sim, pode acontecer, a gente vê que a chance é muito pequena, muito rara, tão infrequente, que não justifica o fato das pessoas não quererem se vacinar por conta disso. Porque o benefício da vacina é muito maior, em termos exponenciais. Ou seja, na vacinação contra a Covid aqui no Brasil, só de idoso, a gente teve quase 100 mil óbitos evitáveis, isso porque a vacinação ainda demorou um pouco para iniciar. E no mundo, são calculados 20 milhões de vidas salvas pela vacinação. Ou seja, as vacinas têm eventos adversos, mas elas são muito raras, muito infrequentes, e obviamente não se justificam o fato de hesitação vacinal por conta dessa questão que é tão rara, tão infrequente. Doutor, para a gente destrinchar um pouquinho desses números, o estudo mostra que nenhuma criança morreu em alguma doença relacionada à vacina, todos adultos. Quer dizer, podem ser considerados casos isolados? Os que aconteceram são realmente casos isolados. Nós tivemos 50 óbitos causados por eventos atribuíveis à vacina. E lógico, né, nenhum óbito a gente pode deixar de lado, isso tem que ser levado em consideração. E esse relatório é muito importante, mas veja, foram 50 óbitos em 50 milhões de doses aplicadas, o que dá essa chance de um óbito por 10 milhões de doses aplicadas. Quando a gente compara com as vidas salvas, é extremamente custo-benefício, então a relação benéfica do uso das vacinas. Importante que você colocou da questão de que não houve óbitos em crianças, esses óbitos se concentraram todos nos adultos, e principalmente relacionado às vacinas de vetor viral, que usam adenovírus B26, que a B26
principalmente a vacina da AstraZeneca, que a gente sabe que em algumas populações pode ter maior risco de evento trombogênico. Então é lógico, a gente aprendeu a fazer as vacinas muito rápido, nunca na história da medicina as vacinas tão efetivas e tão seguras foram feitas, e agora com esses eventos adversos que a gente consegue quantificar, vimos que valeu muito a pena ter feito, porque salvamos muitas vidas e que os óbitos, que óbvio a gente lamenta, foram bastante infrequentes ou extremamente raros, na ordem de 0,4 ou 5 casos decimais depois da vírgula, uma óbito a cada 10 milhões de doses aplicadas. Vacina, então, que se mostrou segura, portanto, e muito eficaz também. Queria que o senhor falasse, depois de tanto tempo de vacinação, doutor, sobre a eficácia da vacina e também a polivalente, que continua sendo aplicada aqui na região, mas com baixa procura. A gente mostrou recentemente 2 em cada 10 pessoas tomando a vacina bivalente apenas. Fala um pouquinho da eficácia dessas vacinas, doutor. Exatamente, Douglas. A gente não pode esquecer que foram as vacinas contra a Covid que nos tiraram daquela situação terrível que vivíamos há 2 anos atrás. Hoje, o Brasil ele tem uma média móvel mensal, em 30 dias, de cerca de a cada um mês, cerca de 1.000 óbitos. Mas essa taxa chegou a ser tão alta a ponto de, apenas em 24 horas, nós temos a morte de 3 a 4 mil pessoas, isso por dia, a cada 24 horas. Quem tirou a gente dessa situação foram justamente as vacinas. Mas lembrando, ainda nós temos óbitos por Covid, nós temos entre 1.000 a 1.100 pessoas todo mês no Brasil que vão a óbito, e são mortes evitáveis, principalmente em grupos de maior risco que não fizeram a aplicação da vacina que está atualizada agora, a vacina bivalente, que protege principalmente contra essas cepas que estão circulando, as variantes da Ômicron. Então, como você disse, nós temos algo em torno de 13% a 20% de cobertura da dose de reforço com bivalente, precisa aumentar muito, porque ainda, apesar de menos intenso do que aconteceu no passado, ainda existem óbitos por Covid que podem ser evitados. Alexandre Naime, médico infectologista, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente, esclarecer a população, doutor. Prazer estar com vocês, Douglas. Um grande abraço a todo mundo aí que está ligado na TVT. Obrigado. Boa terça-feira. A gente vai fazer um intervalo aqui no nosso TN1. E na volta, a gente fala dos casos do chefe de cartório de Botucatu suspeito de 11 casos de assédio sexual no ambiente de trabalho. E agora 2 mulheres do círculo familiar do funcionário também